gente! Hoje eu vim falar pra vocês sobre as minhas cirurgias. Já estou bem melhor do que nos outros vídeos, né? Eu tava com curativo no nariz, enfim. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo sobre todo o meu pós-operatório, a rinoplastia, e sobre a minha blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Eu fiz do 1º ao 12º dia, então tá bem explicadinho. Mas agora eu vou contar pra vocês por que eu fiz, o antes e depois, e também responder várias dúvidas que vocês perguntaram lá no Instagram. Então, por que eu fiz a rinoplastia? Eu não tinha um problema assim muito grande com o meu nariz, não achava ele horrível, não sofria bullying por causa do nariz quando eu era criança, nem nada assim. Mas era uma coisa que acabava me incomodando muito ele de lado, por causa do ossinho aqui. Quando eu ria, ele descia muito a ponta. Então, como eu trabalho com foto, com vídeo, era uma coisa que eu tava vendo sempre e que me incomodava. E aí eu queria um nariz assim um pouco mais harmônico com o meu rosto, porque eu sou toda pequenininha e só o meu nariz ele era maiorzinho assim. Eu até gostava do meu nariz desde pequenininha, eu tenho um nariz assim bem quadradinho. Só que tinha essas coisas que me incomodavam nele, né? Eu tô com 1 mês de cirurgia, mais ou menos, 1 mês e 5 dias. Então é super recente ainda, por isso que falta bastante pra gente conseguir ver um resultado. Mas eu já tô amando como ele tá agora. Então agora eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois, pra vocês verem nitidamente qual foi a diferença. De frente, aqui assim, mais fininho, mudou bastante. De lado, a mudança é enorme, eu tô amando meu nariz de lado. Rindo também muda bastante, porque ele não desce, não engrossa tanto. Então eu já tô amando. O que eu mudei no meu nariz? A gente fez a rinoplastia aberta, que tem um cortezinho aqui, que o corte já tá imperceptível. A gente lixou o ossinho aqui. Ele fraturou as paredes da lateral, fraturou e aproximou. Eu tinha o septo alongado e torto, ele era muito comprido, então ele arrumou isso também. E a ponta a gente encurtou. Eu já tô muito feliz com o resultado. O meu doutor deixou assim, ó, da forma mais harmônica possível com o meu rosto. Faz muito tempo que a gente conhece o trabalho dele, eu e minha família. A minha irmã também se operou com ele já, primas minhas, tias minhas, amigas nossas, então a gente confia muito no trabalho dele. Pra quem quiser o contato dele, o consultório dele, eu vou deixar todos os detalhes na descrição do vídeo, tá? Agora sobre a blefaroplastia. Por que eu fiz a blefaro? A minha era muito caída e isso aqui nem aparecia. O resultado foi super rápido. Assim que a gente tirou os pontos, eu já vi uma super diferença. Esse é o antes e depois, vou mostrar de pertinho pra vocês. A gente tirou um pedacinho de pele, o excesso de músculo. E agora eu vou responder várias perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, as que mais se repetiam. E vou mostrar pra vocês um vídeo que eu fiz com o meu doutor, fazendo essas perguntas pra ele. Eu tava com 10 dias de cirurgia, então meu rosto ainda tava bem inchadinho, nariz também, o olho, tudo. Então já aviso vocês, não se assustem, mas ele arrasa muito e ele vai explicar pra vocês direitinho tudo que vocês queriam saber. Então, gente, agora eu tô aqui com o Dr. José Júlio Guimarães, ele que foi o responsável pelas minhas cirurgias, tanto pela cirurgia plástica do nariz, quanto da pálpebra, quanto em 2014 da minha prótese de silicone, que vocês estavam perguntando muito quem era o responsável, o cirurgião, então foi com ele que eu fiz. Tirou o mistério de quem tinha te operado. Isso, que perguntavam bastante, né? Eu sou cirurgião plástico aqui em Porto Alegre, a gente trabalha em Porto Alegre e também na cidade de Encantado. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Tenho aqui agora algumas perguntas que o pessoal fez lá no Instagram. E aí vamos ver se tu vai nos ajudar aqui respondendo algumas, tá? Vamos lá. Então assim, quanto tempo leva mais ou menos as cirurgias? Depende bastante, assim, as cirurgias podem demorar desde 45 minutos, como uma prótese de mama, por exemplo, como a 4, 5 horas de procedimento. Por exemplo, uma cirurgia de abdômen com mama redutora dá em torno de 4 horas, uma cirurgia de face dá em torno de 3 horas e meia. Também depende muito do cara, de quem está executando a cirurgia, né? Cada cirurgião tem um tempo necessário, né? Então isso é bem abrangente. Existem procedimentos que a gente sabe que são bem rápidos em geral, como prótese de mama, a rinoplastia primária, né? A primeira cirurgia de nariz, a cirurgia de pálpebra também são cirurgias mais tranquilas, assim, em geral mais rápidas. Mas como a gente sempre costuma falar, né? Cirurgia plástica não tem tempo para durar. Tem que acabar quando estiver bom. Quando a gente achar que tá satisfeito, ficou um bom resultado, a gente finaliza, né? Sim. Então, tem um tempo mínimo, né? Mas é muito relativo, demora de acordo com cada profissional e cada caso. Né? E quanto tempo você tem um resultado final, por exemplo, do nariz? O nariz é uma das cirurgias que tem mais demora para ter o resultado final, né? Eu digo que a cirurgia de nariz demora de 1 ano a 1 ano e meio a 2 anos para desinchar totalmente.
Tu tá com 10 dias de cirurgia. Já queria voltar no final, né? A cirurgia de pálpebra é uma cirurgia que demora ali uns 4 meses, já mais ou menos tu tem uma ideia. Mas como dá uma diferença rápida de pálpebra? Sim, né? sim. Já tá assim, todas as cirurgias no início, nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiro mês, dá uma resposta mais rápida. E ao longo dos outros meses que essa resposta vai diminuindo. É pro corpo ir acostumando. Exatamente. Né? A prótese de mama, que é uma cirurgia que a gente faz bastante, né? Dura em torno, assim, pra ter um resultado final, assim, a 6 meses, mais ou menos. Pô, tu deve te lembrar da tua, né? Foi mais ou menos isso, né? Então tem que ter um pouco de paciência. Qual a idade mínima para fazer os procedimentos? Tem alguma idade mínima ou não? Depende da cirurgia. Por exemplo, cirurgias de otoplastia, que é aquela de orelha de abano, né? De criança. A gente faz cirurgias com 5 anos de idade. Sim. Né? Já uma cirurgia estética, assim, por exemplo, botar uma prótese, operar o nariz, a gente opera em geral assim aos 16 anos, pelo menos tem uns 16, porque eu acho que é muito importante que o desenvolvimento orgânico da pessoa, do corpo, tem que ter uma conscientização da cirurgia, saber o que realmente quer, ter o cuidado necessário. Por isso tem que ter uma maturidade, né, Andressa? Essa pessoa muito criança não tem aquela maturidade de saber o que realmente quer e não se cuidar direito também. Então o resultado da cirurgia plástica depende muito do cuidado do paciente no pós-operatório. Sim. Né? Sim, legal. E a blefaroplastia, o que é? Para que serve? Quem que pode fazer? Que isso perguntaram bastante lá no A blefaroplastia tem 2 tipos de blefaroplastia. Tem a das parte superior, que é que tu fez, né? E da parte inferior, tá? Tu tá um pouquinho inchadinha pela cirurgia, mas não tem necessidade de fazer, nem fez, né? Sim. Só para explicar pro público entender. Então, geralmente a pálpebra superior é uma cirurgia que ocorre em geral, na maioria dos casos, a partir dos 40 anos. Que tem a flacidez de pele, né? Começa o envelhecimento facial. Sim. E uma das primeiras coisas que aparece é o excesso de pele das pálpebras, sim, tá? Alguns pacientes, por questão genética, começam mais cedo, sim, né? Como o teu caso, mais jovem, teve que fazer, né? Depende muito também do que eu sempre digo, a gente sabe onde o calo aperta, né? Tem pessoas que não se incomodam e outras que acham que realmente aquilo ali incomoda bastante, principalmente mulheres quando vão pintar os olhos, sim, né? É uma coisa que dificulta às vezes, então muitas querem fazer antes, tá? Mas em geral, assim, as pálpebras aos 40 anos em geral, mas a gente faz também em alguns casos mais cedo. Na pálpebra inferior, alguns casos também o paciente tem uma questão de bolsas muito jovem, mas é muito poucos casos. A maioria das pessoas que aparecem bolsas nas partes de baixo dos olhos, nas pálpebras, já são pacientes de mais idade. Sim. Porque o que ocorre na velhice, assim, quando a gente vai envelhecendo, né? A gente perde volume do rosto. O rosto perde volume. E com isso a gente cai as estruturas do terço médio, que é a região perto aqui das bochechas das pálpebras. E aí começa a surgir a queda da bochecha, esse ângulo aqui que a gente chama, né, do dog. E daí começa uma herniação da gordura que tem por trás. Essa gordura que nós temos atrás da pálpebra inferior, que a gente nota quando fica velho, já existia. Só que como ela está para dentro, quando ocorre a queda do terço médio, ela extrui. Ela vai pra fora. É uma herniação da gordura. Então isso é tudo uma consequência do processo de envelhecimento, sim, da gente, né? E fica como se fosse aquele olhar mais cansado. Exatamente, né? Exatamente. Se tu tem um site ou algum site para indicar que seja confiável para tirar as principais dúvidas sobre os procedimentos. Certo, a gente tem um site, é josejulio.com.br. Nesse site a gente tem um e-book. O e-book é um livro eletrônico com as principais dúvidas sobre cirurgia plástica. É uma aba dentro do site, e-book. E tem algumas cirurgias que são mais questionadas. Por exemplo, lipo, abdômen, prótese. Essas 3 a gente sabe que tem, acho que tem mais ali, agora pelo que eu me lembro, né? Mas em geral no meu site tem bastante informação. Um site também interessante de pesquisar é o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgiaplástica.org.br. Ali o paciente pode ver se o profissional que ele está procurando, se é especialista. Para fazer qualquer cirurgia plástica... Tem como consultar isso? Tem como consultar, tá? Para o paciente realizar qualquer cirurgia plástica com um profissional, esse médico tem que ser especialista em cirurgia plástica, tá? Porque, Andressa, a especialidade de cirurgia plástica, ela é muito longa. A gente estuda bastante para chegar. Então, só para te ter uma ideia,
Pra gente chegar a ser cirurgião plástico, tem que fazer no mínimo 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, ou 2 anos de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. De 11 a 12 anos de formação. Cada estado tem um Conselho Regional de Medicina. Né? O nosso é o cremers.org.br e tem uma abinha que está na esquerda que chama-se Médicos Ativos. Clique em Médicos Ativos e descreve o nome do médico. Aí vê qual é a formação, qual é a especialidade desse profissional. Muito cuidado para fazer isso aí. Muito bom isso, muito bom. Se quem tem rinite pode fazer rinoplastia? Pode, não tem problema nenhum. Não interfere. A rinite é uma questão mais, é uma patologia muito alérgica, né? Do fator tópico, né? Então não tem problema de fazer a cirurgia plástica quem tem rinite. Inclusive a cirurgia plástica não é só questão estética, tem a questão funcional. Por exemplo, no teu caso tinha o desvio de septo, a gente tratou o septo, né? Então assim, muitas vezes o paciente vem para procurar o cirurgião plástico por uma questão estética, mas também tem que resolver a questão funcional, porque não respira bem, tem uma dificuldade, tem um corneto crescido, tem um desvio de septo. Aqui uma menina falou que ela tem a pálpebra maior que a outra. Essa cirurgia pode consertar isso? Pode. A gente tem, na maior parte das vezes, lados assimétricos, né? Dificilmente a gente vai ter um lado igual ao outro. Muitas vezes a gente tem um lado, uma pálpebra mais baixa, uma sobrancelha mais baixa. São totalmente diferentes de um lado. Então, assim, é muito comum, né? Então, na cirurgia, a gente procura, se tem um lado mais caidinho, tirar um pouco mais de pele, se for o caso, né? Muitas vezes não tem como corrigir aquilo ali, essa simetria vai se manter. O objetivo sempre é deixar mais simétrico. Então, a gente sempre fala assim, para tentar harmonizar, deixar mais semelhante. Porém, igual, é muito difícil. Quanto tempo leva depois de um procedimento para voltar às atividades normais? Depende do procedimento? Cirurgia de pálpebra, por exemplo, o nariz, né? A gente vai pedir para não fazer uma atividade física durante 30 dias, que está inchado, para não aumentar o edema. Mas as coisas assim básicas, tu sair, ter que dirigir o carro, fazer teu trabalho, as coisas não tem, pode fazer, né? Desde que tu não te incomode com edema, né? Algum roxinho que possa ficar, né? Tem pessoas que se preocupam, que não querem isso aí, aí tem que ter um tempo maior de preparo no pós-operatório, né? Já a questão da prótese de mama, por exemplo, é uma cirurgia que dá mais limitação, não pode levantar os braços durante 2 semanas, não pode fazer atividade física de braço por 2 meses, né? Então, assim, abdominoplastia não pode também fazer atividade física por 30 dias. Então, assim, tem cirurgias que são mais rápidas a recuperação e tem cirurgias um pouco mais lentas. Se a pálpebra, depois que fizer a blefarocirurgia, ela pode cair depois? Pode-se fazer uma nova cirurgia futuramente, caso a pessoa queira? Pode, o envelhecimento está sempre ocorrendo, né? A cada segundo a gente está mais velho. Então... É que nem se a pessoa faz uma lipo e depois ela acaba comendo, engordando, então não tem... Exatamente. Claro, tu não vai fazer uma pálpebra daqui a 2, 3 anos, tem que necessidade de fazer de novo. Se essa pessoa, principalmente se perdeu muito peso, né? Envelheceu muito, a pessoa que pega muito sol, a pessoa desnutrida, não se alimenta bem, engorda muito, emagrece. Então tem toda a relação a gente chama, tem o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. O envelhecimento extrínseco é a capacidade que a pessoa tem de se cuidar. Então existem trabalhos bem interessantes sobre isso, gêmeos univitelinos iguais geneticamente, e são iguais. E se perderam, assim, um foi para uma casa, foi adotado, viajou, perderam o contato. De acordo com a exposição de sol, se mora na praia ou se alimenta inadequadamente, muitos envelhecem antes. Tu vai ver as pessoas se encontrando 20 anos depois, são completamente diferentes. E geralmente morando na mesma cultura, teriam basicamente iguais, muito parecidos. Onde esses procedimentos são realizados? Na clínica ou no hospital? No hospital? No hospital, sempre, né? A gente faz até no consultório, na clínica, procedimentos tipo botox, um preenchimento, né? Uma retirada de sinal, né? Uma revisão, uma cicatriz que a pessoa tem. Pequenas cirurgias pode ser feito numa clínica que tem uma boa estrutura para realizar procedimentos, uma sala de procedimentos. Uma cirurgia mesmo, assim, que a gente diz cirurgia, que envolva sedação, né? Monitorização, o ambiente é o hospital. Então, por exemplo, rino, prótese, lipo, pálpebra, seria no hospital. A melhor indicação é o hospital, sempre. Por questão de segurança do paciente. E de conforto também, né? Porque assim, o cirurgião plástico, ele está priorizando, ele está ocupado na cirurgia com o teu resultado que tu está procurando, estético. E o anestesista é o outro médico, especialista também, que está te monitorando. Respiração, coração, frequência, pressão.
ver como é que tu tá. Ele tá ali pra te dar o conforto e pra te cuidar Sim. durante o procedimento. A gente tá ali, o cirurgião plástico, pra resolver outra questão estética. Ai, tinha toda essa gente então comigo lá. Tem. Olha, um procedimento pra sair assim no hospital, é bastante gente Sim. envolvida, muita gente, é uma equipe toda, né? Além da equipe médica que tem instrumentadora, tem a circulante de sala, então é bastante gente envolvida E no o conforto depois também, quando a gente acorda, de estar ali, não precisar sair já indo pra casa, tu vai na sala de sair. recuperação, Na né? Não sala sei se tu te lembra da sala de recuperação. aham. O conforto, né? De estar recebendo remédio para não sentir dor. Sim, Tem uma pessoa sempre disponível. tem alguém ali te Uhum. olhando, vendo se tá tudo Sim. certo. Sim. Faz bastante diferença. Uhum. Então tá. E aí, respondemos as dúvidas de vocês? Espero muito que sim. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tanto sobre a cirurgia do nariz, quanto da pálpebra, quanto da minha prótese de silicone. Já tem vídeo aqui no canal sobre a prótese de silicone, mas é um vídeo bem antigo, então eu vou fazer um novo e vou responder as perguntas que vocês têm também. Então não se preocupem que vai ter um vídeo atualizado e vou responder todas as dúvidas de vocês, as curiosidades de vocês. Espero que vocês gostem. Tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mil beijos e até o próximo vídeo.